acho que empreender é aquela coisa muito solitária, né? Eu acho que a gente, né, nós mulheres, precisamos ocupar mais esse espaço. A disciplina, ela ganha motivação quando tudo que você tem é só motivação. Eu adoro esses livros, assim, que a gente chama de motivacional. Além de médica, você precisa se tornar uma empreendedora. Além de muito estudo, muito planejamento, muita conversa, muitos retornos. Uma palavra, empreender é Construir. A gente vai errar e a gente vai ter que várias vezes voltar nesses erros e fazer de novo até dar certo. Olá, vamos começar mais um Mimosa Sessions. Eu tô aqui hoje com uma pessoa super especial e já eu vou apresentar ela, mas antes disso eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a Paula Kodama, sou host do Mimosa Sessions e fundadora da Nova Company e do NBC também, do Nova Brunch Club. Agora vamos receber ela, doutora Ana Bétega. Uhul! Obrigada meninas pelo convite. Estamos super animadas de te receber aqui hoje. Eu vou te fazendo algumas perguntas e te guiando, porque a gente quer muito conhecer a sua história, porque a gente sabe que é super interessante. Antes disso, conta um pouquinho de você, se apresenta, fala um pouco pra gente da sua clínica também. Eu sou a Ana, eu sou médica, cirurgia plástica. Eu me formei na Universidade Federal do Paraná e depois disso eu fiz 2 residências médicas, que é um complemento da formação, então em cirurgia geral e em cirurgia plástica. Nesse tempo eu morei um pouco em São Paulo e lá fiz algumas outras complementações, então na medicina a gente sempre estudando, né? Então contorno corporal, cosmiatria, algumas outras coisas para me atualizar. E tô até hoje fazendo ali meu mestrado em medicina regenerativa, que é uma área de super inovação. E quando eu voltei para Curitiba, eu voltei com o sonho de fazer a minha própria clínica, construir minha marca e trazer nessa clínica um conceito de consultas longas, que a gente possa ouvir a paciente, trazer um ambiente acolhedor, com toda uma personalidade, e foi isso que eu tô construindo agora. Gente, que currículo, tá? Ela é maravilhosa, competente e bonita. Gente, vocês notaram? Parece uma Barbie. Ana, conta pra gente, quando que você decidiu que a cirurgia plástica era o caminho para sua carreira? Porque a gente sabe que é uma área super competitiva no mercado. Qual que foi o tchan, assim, que aconteceu? Quando eu estava na formação, eu nunca pensei de fato no mercado. Eu, dentro da medicina, sempre gostei das áreas cirúrgicas, do centro cirúrgico, a precisão, a técnica, a questão das habilidades manuais. E durante alguns plantões ali de áreas cirúrgicas, algumas atividades extracurriculares, eu fui atrás de ver uma cirurgia plástica, achando que ia ser uma cirurgia assim super estética, de mama, abdômen, alguma mulher, e fim das contas era uma criança, a paciente. Ai, meu Deus! Uma menininha que não tinha uma condição, que ela não tinha uma orelha, e com uma cartilagem a gente conseguiu fazer uma orelha igual para aquele outro lado. E eu fiquei pensando, depois eu fui para casa, eu ainda estava na metade ali da formação, e fiquei pensando como uma cirurgia dessas muda totalmente as possibilidades que essa pessoa vai conseguir ao longo da vida. E era uma cirurgia plástica reconstrutiva, mas eu acho que na estética também não é diferente, porque muitas mulheres se privam de fazer tantas coisas por alguma insegurança em relação ao corpo. Então, quando a gente faz uma cirurgia plástica, a gente está mudando ali muito mais do que só fazendo uma intervenção cirúrgica. Acho que isso foi o que me motivou. Com certeza, é você devolver realmente a autoestima para aquela pessoa, sabe? Nossa, total. Muito bom. E assim, em que momento que você percebeu que, além de médica, você precisa se tornar uma empreendedora? Logo que eu terminei minha formação, infelizmente não foi antes, né? Eu acho que hoje em dia talvez as pessoas já estão um pouquinho mais conectadas com isso, né? Eu já vi que tem até uns cursos que estão colocando algumas matérias ali no currículo, porque é muito importante. Então, a gente foca a faculdade inteira no estudo, prestar prova. Acho que a medicina é muito isso, né? Concurso, prova, competição por nota, por vaga de residência, e a gente não se liga que depois que vai para o mercado de trabalho é você e o mercado de trabalho. Então, a gente é empreendedor da nossa própria clínica, nós somos nossa própria marca. Então, como ser uma coisa mais importante que isso, sendo que a sua marca é o seu próprio nome? Então, assim que eu terminei a formação, eu percebi que eu precisava mesmo aprender sobre isso, mas que tudo bem, eu acho que empreender também, apesar da parte prática, tem muito que a gente pode estudar. Eu vejo isso muito correlacionado à medicina, então comecei a estudar e contratar alguns profissionais que eu pudessem me ajudar também, e tô nessa caminhada, e o Nova me ajudou muito com isso, inclusive com as aulas que a gente tem, com a troca de experiência que eu tenho com as meninas, então é uma construção.
Nossa, que legal. É total isso. A gente vê não eu acredito que, claro, na medicina também, mas em todas as áreas, né, acaba que a faculdade ela não te ensina muito ali, não te prepara muito para esse mercado tão competitivo de abrir o teu próprio negócio, fazer o teu nome, angariar os teus primeiros clientes, né, e ter toda aquela história que a gente sabe como é empreender. Como que foi então, já entrando nesse tópico, como que foi conquistar ali os seus primeiros pacientes, construir seu nome, credibilidade, principalmente ali para tua clínica? Conta. Foi um processo muito gradual e eu acho que isso é muito importante comentar também, porque quando a gente vê, às vezes, hoje em dia, muito questão de rede social, que as pessoas querem expor, todo mundo expõe como se tudo fosse muito perfeito o tempo todo, mas não Exato. é. Então, eu acho que o mais legal foi no início da minha formação, sentir que alguns pacientes, que na verdade no começo eram familiares, amigos, amigos de familiares ou familiares de amigos, que me buscaram já sabendo que a minha formação, claro, era de excelência, mas que eu ainda não tinha muita experiência. E eles confiaram em mim, e essa confiança que eles tiveram em mim me tocou de uma forma tão importante que me fez querer tanto ser melhor tecnicamente, mas também construir essa clínica baseada exatamente nessa relação de confiança, de troca, de escuta. E daí o maior elogio assim que eu posso ter é quando um paciente me indica alguém conhecido. Então acho que muito no início começou dessa forma. Não, isso daí, alguém indicar o seu trabalho ou serviço é a maior validação de que você entrega realmente algo valioso. Muito legal. Agora conta pra gente, porque assim, é um mercado muito diferente. Quem tá dentro do meio da medicina sabe, mas conta qual que é a rotina, né, de uma cirurgiã plástica que as pessoas acabam não vendo. Como que é a tua rotina, o teu dia a dia? Então, aí eu acho que é um ponto que as pessoas elas veem ali no Instagram aquela foto do antes e depois e parece, né, que em poucas horas tudo mudou. E de fato tudo muda em poucas horas, mas as pessoas não têm noção que por trás tem, além de muito estudo, muito planejamento, muita conversa, muitos retornos, pacientes que vêm 3, 4 vezes antes da cirurgia para alinhar tudo. A noite anterior da cirurgia que eu estava estudando o caso, fazendo os desenhos, pensando como que eu ia resolver. Então, tem muita coisa ali por trás do que a gente vê só nas fotos, né? E eu acho que justamente o segredo é transformar a rotina, não ser uma rotina. Eu não posso ver a cirurgia como uma rotina, porque Exato. naquele momento é talvez o momento mais importante ali, não da vida, mas um dos momentos mais Com importantes da certeza. trajetória daquele momento de vida da paciente. Então tem uma equipe muito grande por trás envolvida na segurança, é muita correria, é papel que a gente tem que alinhar, coisa que a gente tem que resolver. Então tem muitas, muitas coisas por trás que realmente a gente acaba que, né, não mostra, não expõe, ou até porque não faria sentido, mas tem muita coisa ali por trás. E a gente, como pessoa, né, de saber o quanto que a gente tem que estudar e planejar e atender as necessidades individuais de cada um. Nossa, perfeito. Qual foi a decisão mais importante para o crescimento da sua clínica? Então, a decisão mais importante foi quando eu percebi que eu não queria basear a minha clínica em volume ou precificação. Uhum. Eu queria trazer algo de diferencial. E eu acho que na medicina a gente está acostumado a mostrar o nosso esforço, o nosso sucesso por números, né? Com Então, certeza. notas, posições que a gente passou e tudo mais. Então, claro que faria muito mais sentido a gente pensar em atender um grande volume de pacientes, colocar mais médicos para atender mais, para girar mais, mas eu acho que não perderia a minha essência. Então, eu trouxe essa questão de ter um atendimento mais personalizado, mesmo com um volume mais baixo, mais retornos, um segmento no pós-operatório mais completo, porque a cirurgia ela dura alguns minutos, mas a experiência que o paciente tem ali, a relação que você vai construir vai durar anos. Nossa. O que você aprendeu empreendendo que a faculdade de medicina não ensina? Primeiro, assim, tudo, porque a faculdade de medicina a gente vai lidar ali com doenças, né? A gente vai estudar essas questões de fisiologia e no empreendedorismo tudo é muito diferente. Mas eu acho que o principal é que pessoas escolhem pessoas. Então, não é sobre necessariamente quem tem o maior currículo, o melhor currículo. E foi uma coisa que por muito tempo foi tudo que me importava. Até o momento que, independente da tua experiência ou da tua formação, a pessoa não vai de fato perguntar isso, porque ela vai querer te escolher como pessoa e a tua equipe como pessoa que ela vai se relacionar. Então, acho que pessoas escolhem pessoas.
Nossa, eu assino 100% embaixo. E até uso isso como um case para nova, sabe. A gente acaba trazendo as pessoas aqui muito mais se ela é um encaixe no fit da cultura da empresa, do que pelo currículo dela em si. Eu acho que habilidades elas são ensináveis, obviamente que dentro da medicina você precisa de uma super graduação e todas aquelas outras, né, coisas necessárias, mas é muito sobre isso. Não, arrasou. Qual foi o maior erro ou desafio na gestão do seu negócio? A gente tem que fazer as perguntas polêmicas. Mas isso, assim, é uma coisa que eu não tenho dúvidas, que é, com certeza, tentar centralizar e resolver tudo sozinha. Porque a gente é muito acostumado nisso, né? Até porque a gente é, como eu falei, você é autônomo, você é sua marca, então você quer trazer a tua identidade em tudo. Como cirurgia plástica, eu sou super perfeccionista, eu tenho muita criatividade, então eu acabo me envolvendo em todas as áreas. Mas eu não sou a profissional especialista naquelas áreas, eu não sou a pessoa que mais vai saber. Então eu preciso aprender a delegar, a terceirizar, claro, com bons profissionais. Eu preciso também me envolver no processo para que tudo tenha a minha cara, mas eu não vou dar conta de tudo sozinha. Então, enquanto eu tentei isso, eu me bati muito mais. Arrasou. Como que você construiu uma marca que transmite confiança em uma área tão sensível? Aí eu acho que entra a questão de sermos mulheres ouvindo mulheres, porque Total. eu acho que talvez alguma das objeções, não são todas, né? Tem pacientes que preferem médicas mulheres, mas algumas objeções são, algumas pacientes ainda preferem médicos homens ou acham que podem ter uma capacidade maior, mas eu talvez consegui transformar essa objeção no meu maior ponto forte, porque eu procurei investir nessa questão de uma equipe totalmente feminina, um consultório totalmente feminino, pensar da paciente se abrir como uma mulher, e o que eu mais ouço hoje em dia é exatamente isso, a pessoa ter total segurança de achar que eu entendo o que ela está passando e que eu posso trazer para ela como se eu estivesse fazendo para mim mesma ou para alguma familiar minha. Então, elas se sentem muito à vontade e eu acho que isso acaba sendo todo um diferencial. Com certeza, eu acho que a gente se conecta mais, né. Acaba que a mulher ela consegue se conectar tanto com a mulher, mas também quanto com o homem, e eu achei isso muito legal, eu não sabia dessa parte, tá. Qual conquista faz você olhar para trás e sentir muito orgulho da sua trajetória, da sua clínica? Conta pra gente. Tá, então acho que, assim, principal, não teria como não falar, mas acho que a minha principal conquista é a minha formação, é o meu título de especialista, que foi, assim, uma dedicação de uma vida para conseguir. Mas eu acho que ainda isso já faz parte ali da minha rotina, da minha vida, de quem eu sou. Eu acho que hoje em dia a minha maior conquista que me traz muito orgulho é justamente quando eu recebo uma indicação. Voltando nesse ponto, mas eu acho que é o que traz maior realização, assim, que eu falo, poxa, fiz algo de muito bom, pacientes confiaram e estão indicando, então isso é muito legal. Muito bom. A gente entende, assim, que a cirurgia plástica, para quem não está dentro da medicina, ela é quase um tabu, né, porque a gente não tem muita informação, a gente não entende muito sobre o tópico, mas, assim, o que você enxerga? Muitas pessoas enxergam a cirurgia plástica apenas como a área estética. O que você entende que essas pessoas não entendem, sabe? Isso é a minha maior motivação diária, que são as histórias que eu escuto em cada consulta. Então, cada consulta é uma conversa, como a gente está tendo aqui agora, e cada consulta eu ouço histórias. Então, eu não estou atendendo a uma queixa estética. Por exemplo, a minha barriga é assim, eu quero assim, ou a minha mama é assim, eu quero desse jeito. Não se trata, não é sobre isso. É entender a história que está por trás daquela paciente, o que está incomodando ela, como você pode melhorar de fato a vida dela, ou como você pode atuar para resolver aquilo. Então, eu acho isso, na verdade, a parte mais legal da minha rotina. Geralmente, como cirurgião, a gente gosta mais de estar no centro cirúrgico, mas eu gosto muito do consultório devido às histórias. Esse sábado mesmo, eu operei uma paciente que, para você ter um exemplo assim mais prático, Perfeito. ela mora na praia, e ela não caminha na praia sem camiseta para tomar um pouco de sol, porque ela tem vergonha que ela operou uma hérnia e ficou ali com o abdômen, além de já ter um abdômen avental por emagrecimento, ela tem uma hérnia incisional que trazia toda uma assimetria. Nossa. Então, quando você pensa, poxa, mas ninguém vai perceber isso, ou ela está se privando por uma coisa que pra gente parece tão que não faria sentido, mas para ela Sim. era uma dor tão grande e que durou tantos anos, e agora com a cirurgia ela consegue ter esse momento. Então, são as histórias que me motivam.
Caraca, que legal. E você consegue se conectar realmente, de fato, com os seus pacientes e com as pessoas que estão ali. E eu não sei, sabe, parece que quando você entende e compreende o que o seu trabalho realmente muda na vida da pessoa, vai além, né, da execução do trabalho em si, é literalmente transformar a vida das pessoas. Acho muito legal. Vamos colocar um silicone em mim? Para, boba. Como que você lida também com essa parte de expectativas dos pacientes? Como você já trouxe pra gente, né, na parte do consultório, é realmente a transformação de cada um deles. Como que você lida com isso? Expectativa é a coisa que a gente mais precisa alinhar e conversar quantas vezes forem necessárias antes da cirurgia. Então é isso que eu falei, a gente tem que entender a história que está por trás daquela queixa, nunca é só a queixa, nunca Sim. é ali matemático, mas tem uma história por trás. E quando essa expectativa, ela é saudável, você consegue alinhar, tem uma boa indicação cirúrgica, o resultado vai ser legal, vai dar certo. Agora, quando a paciente às vezes vem buscando uma cirurgia, mas a história por trás é que ela quer ser mais feliz com aquilo ou tratar algum sentimento profundo que não tem a ver com aquela queixa, tratar alguma questão pessoal, por exemplo, fazer pelo marido ou para reconquistar alguém ou alguma coisa, aí você percebe que o que você vai entregar não é aquilo, né? Você vai entregar uma mudança no Exato. corpo e não Uma aquela satisfação mudança. pessoal ou prometer que ela vai conseguir aquilo na vida dela. Então a expectativa é tudo. Caralho, é uma mudança de sentimento ou uma mudança. Muito bom. E agora já encaixando com essa pergunta, né, com essa resposta que você me deu, qual que é o papel da autoestima na sua profissão? Então, autoestima é tudo, né? Eu acho que é a base ali da profissão, é exatamente isso, a gente trabalhar com a autoestima, mas buscando, como a pergunta anterior, a questão da expectativa. Então, autoestima, uma queixa que tem que estar alinhada a uma expectativa. Então, autoestima é tudo. Eu acho que a autoestima a gente não consegue criar, a gente não consegue dar, mas a gente consegue, como que eu posso dizer? Eh, melhorar ou aumentar uma autoestima que ela já está ali, mas que tem algo que incomoda dentro do meu limite do que eu posso melhorar, do que eu posso oferecer. Então a conversa é muito importante para isso, e quando a paciente ela tem uma melhora de autoestima por um procedimento cirúrgico, ela com certeza vai ter ali mais oportunidades na vida pela própria personalidade, de como ela se Certeza. porta, como ela se sente segura, e tudo isso vai, encaixando em várias áreas da vida. Com certeza. Talvez, não falando, tá, gente, mas talvez uma cirurgia plástica para mudar algo realmente que ali te incomode muito, é tão importante quanto muitos anos de terapia, tá. E eu acho que a terapia é muito importante também, deve ser feita junto. Com certeza. Eu sou adepta. Teve algum procedimento que você já recusou fazer e por quê? Muitos. Ai, gente, tô curiosa. Tô curiosa, conta. Ah, assim, sem um exemplo específico, mas acho que literalmente todas as semanas no consultório os pacientes buscam por coisas ou porque eles não sabem, que às vezes não é aquilo que eles precisam, Uhum. então você tem que explicar, mas às vezes o paciente tem a certeza absoluta de que é aquilo que ele precisa, mas muito para tratar coisas que estão por trás do que aquilo mesmo. Como eu já falei, algum outro sentimento, alguma outra coisa que ela quer na vida e que você sabe que não é a cirurgia que vai levar aquilo, e sim outras mudanças, uma A terapia, terapia. outras mudanças, realmente. Então, nesse caso, a maior maturidade como médico é você saber dizer não, porque eu acho que Perfeito. como eu tento construir esse meu legado, essa minha marca baseado na confiança, na relação com o paciente, eu acho que o paciente talvez na hora ele não goste de você porque você falou não ou que você não quis fazer, mas no fundo ele vai lembrar em algum momento que você colocou o bem-estar dele acima de qualquer interesse teu. Com E eu acho que é certeza. isso que vai fazer uma relação muito mais forte. Nossa, com certeza. Eu acredito 100% nisso. Uma pergunta que eu gosto muito. O que que significa sucesso para você hoje? Olha, eu acho que antigamente eu pensaria que sucesso seria baseado muito em números, né, como eu também já falei, números, volumes e tudo mais, mas eu acho que hoje em dia, tendo uma visão um pouquinho mais madura, sucesso para mim é eu ter, a minha clínica com a minha identidade, com as pacientes, indicando por um
por ter realmente gostado do atendimento, do resultado. Eu voltar para casa com a cabeça tranquila, que eu sei que eu fiz aquilo que eu deveria ter feito. Poder ficar com a minha família sabendo que eu tô tranquila em relação a todas as decisões que eu tomei em relação à saúde daquela paciente, ao acompanhamento dela. E ter essas indicações e ter todo esse ecossistema, assim, de um acompanhamento muito, muito tranquilo, muito saudável. Eu acho que isso, assim, na profissão, no amadurecimento da profissão, acho que isso é o sucesso para mim. Muito bom. Como que o networking impactou a sua trajetória profissional? Eu acho que o networking, ele não é sobre aumentar a tua cartela ali de contatos pura e simplesmente. Eu acho que isso não leva a muita coisa, Com mas sim você certeza. criar relações de fato sólidas e com alguma importância. Então, eu acho que essa questão de você criar relações, de você conhecer pessoas, conhecer histórias, isso em alguma forma, às vezes não que naquele momento você não tenha conseguido de fato transformar aquilo em um negócio, mas em algum momento você vai lembrar da pessoa e vice-versa, e vocês vão conseguir contribuir de uma forma ou de outra. Então, acho que o networking ele é a base, né, de tudo ali, como a gente falou, questão de indicação e tudo, e isso traz muito essa questão de você construir uma relação. Nossa, eu assino embaixo disso e eu ainda agrego mais, sabe? O networking, ele tem que ser muito genuíno, sabe? É você agregar na vida do outro sem esperar nada em troca, porque isso vai voltar para você um dia, sabe? A sua credibilidade, a sua autoridade, o que você entrega como profissional são o que realmente importa, é de fato o que realmente importa, e é por isso que as pessoas devem lembrar de você, sabe? Eu acho que exatamente isso. Agora aqui uma pergunta, existe alguma conexão que mudou o rumo da sua carreira? As conexões que eu criei durante ali a formação, principalmente o processo de preceptoria, aqueles professores que colocaram fé em você quando você foi querer fazer um trabalho, você era só um estudante, ou quando você foi ser um preceptor, quando você ainda não sabia fazer e aquela pessoa te pegou na mão, te explicou. Eu acho que a gente cresce olhando sobre os ombros de gigantes, né? Então, as conexões que eu acho que mais transformaram a minha carreira foram realmente as que eu fiz ali durante toda essa fase de formação e também dos pacientes ali, como eu falei, os primeiros, os familiares, amigos e amigos de amigos que confiaram em mim, foram quem foi forjando ali a médica que eu sou hoje, sabe? Então, acho que foram essas as conexões mais importantes. Ah, é muito legal você falar isso, que eu escutei isso num podcast, eu acho que o Flávio Augusto falou isso esses dias. Ele falou assim: às vezes a gente tem que saber muito, né, desenvolver essas conexões dentro da nossa vida e sentar nas mesas, porque às vezes você é um mentor, você senta na mesa como um mentor, às vezes você senta na mesa como um mentorado. Às vezes você tá ali para aprender e às vezes você vai começar a ensinar outras pessoas. Eu acho isso muito valioso, sabe? Eu acredito que as pessoas que têm esse olhar e essa visão de mundo, com certeza, acabam se desenvolvendo muito rápido, né? Eu começo a analisar umas coisas assim. Agora falando do brunch, o que te motivou a fazer parte do NBC? Então, acho que aí entram duas coisas. Primeiro, a questão de ser um ambiente de empreendedorismo de mulheres para mulheres. Isso me chamou muita atenção, que é como é a cultura da clínica. Eu acho isso muito legal, até porque é uma área, como eu acho na medicina também, que existe aquela coisa Total. do masculino. E eu acho que trazer essa questão do ambiente feminino me deixa muito confortável. E é isso que eu Com gosto certeza. de passar também. Então, foi com certeza o que mais me chamou a atenção. Mas uma segunda coisa que eu acho que empreender é aquela coisa muito solitária, né? Então, eu não, assim, principalmente na minha área, eu só convivo com outros profissionais de saúde praticamente. Então, eu não tenho outro ponto de vista, outra perspectiva. Eu acho que isso muda tudo, né? Então, conhecer mulheres com histórias, que, claro, que não é tudo que a gente vai conseguir aprender aqui de empreendedorismo que eu vou conseguir aplicar na minha prática, mas são aquela troca de experiências que me traz um ponto de vista que vai me virar uma chavinha e vai me ajudar em alguma questão que eu tenho sobre liderança, de equipe, sobre gestão. Então, eu acho que isso foi fundamental. Nossa, ai, ela é muito linda. E como que você vê, assim, sabe, uma comunidade de mulheres empreendedoras, como que elas contribuem para o seu crescimento? Aí que traz aquela questão da gente trazer a generosidade das mulheres que estão nesse grupo em compartilhar as experiências, sabendo que muitas pessoas não querem
compartilhar desafios ou a parte ruim ali do dia a dia da profissão. E quando a gente tem esse ambiente de crescimento, de não competição, e sim que cada uma quer ver a outra crescer, porque são negócios diferentes, são realidades diferentes, mas tem coisas em pontos em comum que a gente consegue se ajudar, que a gente consegue dar um ponto de vista, que a gente consegue ver exemplos. Então isso é muito legal, ter esse ambiente que se trata mais de todas crescerem juntas e não uma competição uma com a outra, que é o que às vezes a gente pega quando são pessoas de mesma área, por exemplo. Exato. Né? Então, assim, aqui a gente tem várias áreas, isso é muito legal. Nossa, e isso é uma coisa que eu falo muito na minha vida. Como eu também eu tive uma profissão muito competitiva antes, né, como modelo, e a gente vê isso, as mulheres meio que ali se matando ao invés de se apoiar, se ajudar, uma contribuir com o crescimento da outra, é algo que realmente a gente olha muito, sabe? Eu e a Aline aqui como fundadoras da Nova, a gente cuida muito disso. Ana, e o que você mais valoriza em estar cercada por outras mulheres que também lideram os seus negócios? Eu acho que a inspiração de ter histórias dessas mulheres lidando, como eu também já acabei comentando, mas com seus desafios. Então, eu acho que isso traz um ambiente muito inspirador. Então, você consegue pegar ideias de pessoas que já passaram por algum problema, outras que estão ali no início de uma carreira. E eu acho que essa troca entre mulheres, que a gente não está muito acostumado a falar sobre profissão quando a gente conhece outras mulheres em outros eventos, né? Já comentei isso com as meninas aqui, a gente às vezes sai, tem aquela conversa entre mulheres, acaba sendo sobre família, sobre marido, outros hobbies. A gente não fala de negócios. É importante ver pontos de vista diferentes e como que essas mulheres, elas têm histórias inspiradoras e muitas vezes nem contam, né? Então, é muito legal poder ter esse ambiente. Nossa, você falou tudo, porque é exatamente isso. A gente acaba encontrando outras mulheres falando de colégio, de filho, de férias, acaba nunca tocando em assuntos de negócios. E eu acho isso muito importante. E acaba sendo um tipo, né, de networking que os homens já fazem de forma muito natural. Porque você nunca vai ver o homem ali falando. Às vezes, né, se ele tiver um amigo mais íntimo, ele vai acabar abrindo alguma coisa mais pessoal. Mas normalmente é sempre sobre negócios. Eu acho que a gente, né, nós mulheres, precisamos ocupar mais esse espaço. Agora, quadro final, um gole de mimosa. Vamos dar um gole na mimosa, tá, gente? Peraí. Viva! Viva! Depois do gole de mimosa, a gente vai para um quadro de perguntas super rápidas, tá? Então é nosso quadro final. Vou te perguntar algumas coisas e aí responde o que vier na mente. Qual foi um livro que mudou a sua forma de pensar? Eu gosto muito de um livro chamado Disciplina é Destino. E eu acho que eu trago isso para minha vida não só na parte da medicina, mas na parte do empreendedorismo e também na parte de outros hobbies e desenvolvimento pessoal, que eu acho que é aquela frase também um pouco clichê, mas que a disciplina, ela ganha motivação quando tudo que você tem é só motivação, né? Ou o talento. A disciplina bate o talento quando você só tem o talento. Então, eu gosto de vários livros, assim, mindset, essencialismo, coisas que trazem muito essa questão que eu posso aplicar para o dia a dia, mas o Disciplina é Destino foi um dos que eu mais gostei. Gente, que legal. Fica aí a dica para Recomendo. vocês, para mim também. Eu adoro esses livros, assim, que a gente chama de motivacional, mas não é, gente. Eu acho que são livros que agregam muito. Eu vou dar uma olhada nesse. Um hábito que faz parte da sua rotina. Agora, tirando a parte da medicina, vamos falar de um hábito mesmo que é meu, que é o hábito da corrida. Então, eu acho que ele tem tudo a ver com todas as outras coisas, porque é durante aqueles longos períodos de corrida que eu tenho, ou quando eu faço uma corrida logo cedo, ou uma corrida mais longa no fim de semana, que é quando eu organizo minhas ideias. É impressionante quando eu entro assim, meio que num flow e começo a organizar todas as prateleirinhas ali de coisas que eu preciso quando eu tô correndo. Então, eu acho que é um hábito que ele acaba agregando em todas as áreas. Gente, eu amei. Um procedimento que mais transforma vidas, na sua visão? Na minha visão. Então, todas as cirurgias, como eu falei, desde as reconstrutivas e tudo mais, eu acho que transformam muito. Mas eu acho que um procedimento, assim, da prática do meu dia a dia, que eu mais vejo mudança em qualidade de vida, é a cirurgia das mamas. Porque eu acho que é uma cirurgia que a gente tem em todas as fases de vida. Então, desde uma adolescente que tem a mama muito grande, ou uma paciente que acabou de gestar e tá insegura com o corpo, uma que emagreceu muito. Então, eu acho que são várias fases da vida
que a gente consegue acompanhar e tem um impacto muito importante na qualidade de vida. Uma qualidade indispensável para quem quer ter o seu próprio negócio. Consistência. Eu acho que aí entra tanto a parte da disciplina, mas consistência, porque a gente vai errar, a gente vai fazer coisas no sentido de vai investir ali o tempo, a divulgação, a gestão, e a gente vai ter que várias vezes voltar nesses erros e fazer de novo e de novo até dar certo. Então, consistência é a chave, senão você para no meio do caminho. Ah, maravilhosa! E uma palavra, empreender é? Construir. Ah, maravilhosa, foi incrível. Tem algum recado que você quer deixar para as pessoas que estão assistindo esse podcast? Pode ser uma mensagem para alguma mulher que está assistindo, passando por, né, algum momento, né, reflexivo, principalmente nos negócios, ou alguma mensagem para as outras branchers? Fica à vontade. Eu queria agradecer ao ecossistema do Nova, que me ajudou muito a criar novas conexões, pessoas que eu conheci, pessoas que eu ainda estou conhecendo. Isso me ajudou muito nessa fase do início todo da clínica aqui, e deixar uma mensagem para mulheres que têm também alguma insegurança com o próprio corpo, que muitas vezes, como você falou, vem como apenas uma coisa de uma questão estética, às vezes não se permitem de agendar uma conversa, de conversar e ver. Eu sou muito honesta nas minhas consultas, eu ouço diferentes histórias e eu tenho certeza que se você passar por uma avaliação, talvez não seja o momento ou não de você fazer uma cirurgia, mas com certeza existem caminhos que podem melhorar a tua autoestima e assim melhorar várias áreas da sua vida com algum impacto. Então, se vocês quiserem agendar alguma avaliação comigo, as meninas vão colocar o contato aí e a gente conversa, tá bom? Yes, e eu já tô agendando a minha também. Calma, não é uma cirurgia plástica ainda, é outra coisa. Depois a gente vai conversar. Obrigada, gente. Foi incrível. Muito obrigada pela sua presença, Ana. Foi muito legal ouvir a tua história. E, pessoal, aguardo vocês no nosso próximo episódio. Até mais. Obrigada.